termino o meu trabalho, a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Motivo de muita alegria estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho, pela vida de cada um. Amém? Glória a Deus, aleluia. Peço que abra as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Irei selecionar alguns versículos em nome de Jesus. Peço que os irmãos acompanhem, por gentileza. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 2: Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Versículo 4: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 10: Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Glória a Deus, aleluia. Pai querido e amado, Deus santo e poderoso, te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez estar na tua presença, diante da tua palavra, diante da tua igreja, diante do povo escolhido de ti. Pai querido e amado, fala ao coração de cada um dos que estão aqui presentes, porque tu já falastes ao meu coração. Pai querido e amado, guia-me pela vereda da tua justiça, pela vereda da tua palavra. Pai querido e amado, que eu venha ser um porta-voz das tuas palavras. Pai querido e amado, fica conosco, abençoa cada um dos irmãos aqui presentes. E é o que eu te peço e te agradeço, meu bom Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Talvez eu tenha que correr um pouco por conta das horas. Então peço que os irmãos me acompanhem em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Gênesis, capítulo 12, vai dizer que o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em Gênesis capítulo 13, versículo 16, Deus vai falar a Abrão: farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, contará também
Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus vai dizer a Abraão: olha para o céu, conta as estrelas, se podes contar, assim será a tua descendência. Nós vemos dentro desse texto, desses versículos que eu acabei de citar, que Deus promete ao homem, um homem com tamanha intimidade com Deus, que ele seria pai de uma grande geração, que ele seria pai de uma grande multidão. Glória a Deus, aleluia. Mas se eu e você estivéssemos sentados ao lado de Deus, enquanto Ele redigia, enquanto Ele escrevia a história da humanidade, nós veríamos que algo seria impossível de acontecer. Lembrando, como eu acabei de citar, que Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão e que dele nasceria uma grande nação. Mas se pudéssemos estar sentados ao lado de Deus enquanto Ele redigia a história, enquanto Ele escrevia a história da humanidade, poderíamos ver algo que é impossível de acreditar. Digamos que você está sentado do lado de Deus e Deus começa a falar para você: olha, esse homem será pai de uma grande nação. E você se indaga e pergunta a Deus: como este homem será pai de uma grande nação, se a sua mulher Sarai, que ainda não tinha mudado o seu nome para Sara, portanto Sarai era estéril? Você perguntaria para Deus: então como nasceria de Abraão uma grande nação se sua mulher Sarai é estéril? Aí eu imagino Deus olhando para você e dizendo: já que é impossível, eu farei se tornar possível. E Sarai depois muda o seu nome para Sara e gera Isaac. E você, sentado ainda ao lado de Deus, começa a indagar a Deus: mas de Isaac, pela promessa feita a Abraão, deveria vir uma grande nação. Mas como poderia vir uma grande nação se sua esposa Rebeca é estéril? Aí eu imagino Deus olhando para você e dizendo: então aqui eu também farei o impossível se tornar possível. E a sua esposa Rebeca, Isaac, tem o seu filho Jacó. Agora Jacó, ele tem 4 esposas: tem Raquel, tem Bila, tem Zilpa e tem Leia. Algumas tradições podem ter Lia. Mas agora, dentre 3, ele começa a ter filhos. Mas dessas 3 mulheres, não é o filho que seria governador do Egito. É daquela mulher estéril que Deus faria o impossível se tornar possível. E lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, você pode até me perguntar: por que Deus faz isso? Por que Deus faz o impossível se tornar possível? Em Lucas 1, capítulo 37, mais ou menos aproximadamente 2.000 anos depois de Jacó, vai dizer que para Deus nada é impossível. Seguindo na história, Jacó tem o seu filho chamado por José, que é o fruto, o milagre do ventre de Raquel, que era estéril. Agora Deus faz o impossível se tornar possível. Ela concebe e gera José. José agora cresce, é vendido pelos seus irmãos e vai parar no Egito. José no Egito é tentado, José no Egito é preso, José no Egito é perseguido, mas ele se mantém firme à palavra de Deus, ele se mantém firme e fiel ao Senhor, e ele se torna governador do Egito. Aproximadamente 430 anos após José, após 430 anos do povo descendente de Jacó vir até o Egito e habitar nas terras do Egito pelo governo de José, 430 anos depois, Deus levanta Moisés e tira o povo de Israel do Egito. O povo de Israel agora vai parar no deserto e Deus começa a separar as tribos que são contados pelos 12 filhos de Jacó. Nós temos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Issacar, Asser, Zebulon, José e Benjamim. Glória a Deus. Dividindo as tribos agora, Moisés conduz o povo pelo deserto até a terra prometida, ao qual Deus promete ao povo de Israel. Agora Moisés morre e levanta o sucessor é levantado para governar o povo que tem por nome Josué. Josué, ele conquista a terra prometida, passa dentro a Jericó, e agora ali as terras no qual Josué vai conquistando, vai dividindo uma para cada tribo vai construindo e se apropriando dos seus territórios. Agora José não passa mais a ser uma tribo, agora a tribo é dividida para seus filhos, Efraim e Manassés. E a tribo de Levi, ela sai porque ela passa a exercer
exercer o ministério sacerdotal. Passando o tempo desde Josué, agora entramos no período dos juízes. Os juízes são levantados para orientar, para guiar e para conduzir o povo de Israel, porque Josué não tinha derrotado todos os seus inimigos, havia inimigos que permaneceram de pé. Então Deus levanta juízes para guiar o povo para a batalha. Passando o tempo dos juízes, Deus levanta o profeta Samuel, que também era um juiz, sacerdote e profeta. Após Samuel ser levantado, ele unge Saul a rei, a pedido do povo, não a respeito de Deus, porque quem queria rei era o povo, mas Deus não queria um rei para o povo, porque quem conduzia, quem dirigia, quem orientava, quem cuidava do povo era Deus. Agora o povo prefere deixar Deus de lado e colocar um rei, porque as outras nações também tinham rei. Agora Saul é levantado a pedido do povo, mas não a caráter de Deus. Mas Saul peca, Saul erra, e o Espírito do Senhor se afasta de Saul, e Deus levanta Davi como rei, e o Espírito Santo se apodera de Davi. Agora Davi, ele passa a ter um filho chamado Salomão. De Salomão vem Roboão. No reinado de Roboão, as tribos são divididas. 10 tribos são para o norte, 2 tribos para o sul. As 10 que ficam no território norte, Israel do norte, agora tem por capital Samaria. E as 2 tribos que ficam no sul agora tem por capital Jerusalém. E aí que entramos dentro da palavra que eu acabei de ler. Porque reis se levantam, reis caem, profetas se levantam, profetas morrem. E chegamos no tempo em que Deus levanta o profeta Jeremias. Lá em Jeremias capítulo 1, Deus chama Jeremias. No capítulo 1, versículo 1 diz: palavras do profeta Jeremias, filho de Hilquias, sacerdote da terra de Ananote. Então nós vemos que Jeremias, ele vem de um pai que é sacerdote, e ele passa a profetizar no tempo do rei Josias, que foi o profeta que mais amou a Deus, o rei que mais amou a Deus as escrituras sagradas. Glória a Deus. Então nós vemos que Jeremias, ele começa a se diminuir, porque o seu pai é sacerdote, o rei é sábio e experiente, já estava no seu 13º ano, se não me falha a memória. Então Deus levanta ele no meio de gigantes. E agora Jeremias, ele precisa profetizar o povo. Talvez eu ache aquilo que ele nem queria profetizar, porque ele começa a profetizar que o povo padeceria, ele começa a profetizar que o povo sofreria. E chegamos no capítulo 25, a profecia dos 70 anos, no qual Deus diz que eles sairiam da terra, sairiam de Jerusalém e seria levado para a Babilônia. E ali no capítulo 25, Jeremias prega para eles se arrepender, mas não se arrependem, continuam nos seus afazeres pecaminosos, continuam com suas idolatrias. E assim a profecia se cumpre. Nabucodonosor, enviado por Deus, Deus o chama de servo, porque até Satanás, para tentar alguém, ele tem que ser usado. Satanás, ele não tenta ninguém sem a permissão de Deus. Satanás, ele não toca em ninguém sem a permissão de Deus. Então Jeremias agora, o povo agora está cativo, o povo agora está preso, sendo assolado, o povo agora está preso pela Babilônia, sendo cativo, sendo maltratado, está vivendo em um momento de angústia, está vivendo em um momento de sofrimento, está sofrendo. E é sempre assim dentro da história de Israel. Ela peca, Deus perdoa, Deus castiga, ela peca, Deus perdoa, Deus castiga, e assim é ao longo da história. Aí você pode até falar para mim: João, mas Israel pecava, Deus perdoava, Israel pecava, Deus perdoava, Israel pecava e Deus perdoava. Isso era no tempo da lei. E agora no tempo da graça, eu posso pecar, Deus vai me perdoar, eu posso pecar, Deus vai me perdoar, eu posso errar, Deus vai me perdoar. Posso? Não. Vai nessa. Porque toda vez que o povo de Israel ele peca, ele erra, sempre tem uma consequência. Quando o povo de Israel está no deserto, o povo de Israel peca, erra, murmura contra Deus. E o que acontece? Uma viagem que era de aproximadamente 11 dias, passa a ser 40 anos. E isso é consequência do pecado. Moisés, o homem que tinha mais intimidade com Deus,
sendo no Velho Testamento, sendo na época da lei, eu digo que a graça ela é mais perigosa do que a lei. Que é isso, João? Está falando heresia? A graça ela é mais perigosa do que a lei, porque no Antigo Testamento você pegava, era fulminado, acabou-se. Agora hoje tem crente que peca e vem para o culto sempre, nada aconteceu, pediu perdão, aí amanhã peca de novo, amanhã peca de novo, 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 e acha que está salvo. Aí quando chega no juízo o bicho pega. Mas não é a graça é mais perigosa do que a lei. Tanto na lei como na graça, você não deve pecar contra Deus, porque Deus é santo. Ah, João, mas também você só prega isso, você só prega essas coisas, não fala uma coisa de bênção. É o jeito que Deus me fez pregar. Eu já tentei pregar de outras formas, eu já preguei de outras formas, mas Deus só me manda falar isso. Glória a Deus. Seguindo no texto que lemos, chegamos em Jeremias. O povo, por conta do pecado, por conta do erro, por conta das suas iniquidades, transgressões, vai parar na Babilônia. Agora Jeremias, ele escreve uma carta e envia até os cativos. Como diz no versículo 1, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam nos anciões do cativeiro. Versículo 2: depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, também conhecido como rei Jeoiaquim, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá, Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. Agora está todo mundo sendo cativo pela Babilônia. Aí no versículo 4 vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, por conta do erro, por conta do pecado, por conta da transgressão, Deus os faz descer para a Babilônia. Não foi Nabucodonosor de vontade própria que foi lá decidir invadir Jerusalém e tomá-los, não, foi a mão de Deus, os quais eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Mas no versículo 15, o profeta Jeremias vai escrever lá na carta: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. O profeta Jeremias está dizendo, pelas palavras de Deus, que Deus deu, dizendo, Deus diz na boca do profeta Jeremias: edificai casas e habitai as plantas, jardins e comei do fruto. O que o profeta Jeremias está dizendo? O que o profeta Jeremias está dizendo é: vocês estão em momento de angústia, vocês estão em momento de sofrimento, vocês estão passando por um processo pelos quais vocês mesmos buscaram, mas fica tranquilo, porque a vida não para, a vida continua. Vocês agora vão edificar casas e habitai-as, plantar jardim e vai comer do seu fruto. Glória a Deus. E você pode até me perguntar: João, como é que o povo ia fazer tudo isso sofrendo, sendo angustiado? E eu digo a você uma coisa: em meio ao processo, em meio ao vale, em meio ao deserto, em meio às dificuldades, em qualquer meio triste e ruim, Deus sempre lhe dá as ferramentas necessárias para você suportar a dificuldade. Então me prova, João, na palavra, eu provo no texto. Versículo 2: depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém. Agora vocês podem repetir comigo o finalzinho desse texto: os carpinteiros e os ferreiros. De novo, os carpinteiros e os ferreiros. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus sempre lhe dá as ferramentas necessárias para você passar pela dificuldade. Como é que a gente vai construir casa? No meio do povo aí tem carpinteiro e tem ferreiro. Constrói casa e habita nela. Você está passando por dificuldade, está passando por provação. Eu não tenho mais força. Quais são as ferramentas necessárias que Deus lhe dá? Palavra e oração. Leia a palavra, busca a Deus, ora, jejua e consagra, que Deus se fará presente no meio desse deserto. Deus sempre dá as ferramentas necessárias para você passar pelo processo. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos. Ele está falando: multiplica. Não para na
Versículo 10: porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando trazer-vos a este lugar. Ou seja, quem está falando é Jeremias. Jeremias está em Jerusalém e Jeremias ele fala para o povo que está na Babilônia, dizendo assim: eu vou visitar vocês depois de 70 anos e vou trazê-los de novo para este lugar. Que lugar é esse? Jerusalém. Porque Jeremias está em Jerusalém, quem está falando é Jeremias, o povo está em Babilônia, e eu vos trarei de volta para este lugar. Aleluia. Estou passando pelo vale, pelo processo, não estou conseguindo mais orar, não estou conseguindo mais ler a palavra, estou cansado, exausto e fadigado. Todo um processo horrível, estou passando pelo vale, é estreito, mas Deus está dizendo: eu vou tirar você daqui, desse cativeiro, desse vale, desse deserto, e vou trazer você de volta até sentir a minha presença. Porque o que importa não é o lugar em que você se encontra, mas é o lugar onde a presença de Deus ela se encontra. Glória a Deus. Versículo 11: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que esperais. Deus está dizendo: você está passando por isso, eu não quero que você passe por isso não, mas é para afiar você, é para te lapidar, é para deixar você nos trinques, porque o que eu tenho preparado para você é bênção, é coisa de paz, não é mal não, é bênção. Toma posse. Não murmure, não critique, apenas passe pelo vale calado. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus da glória. No versículo 8, Deus diz para não dar ouvido a falsos profetas, porque eles enganam, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, no caso dos profetas. Deus está dizendo: está passando pelo vale, tem profeta que está dizendo: Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe dar o carro, Deus vai. Se não for de Deus, mora, não pega não. Se não for de Deus, não aceite não. Peça discernimento a Deus, porque nem todo aquele que abre a boca é de Deus, nem todo aquele que profetiza, a profecia vem de Deus. Aí Deus está falando para o povo: não dê ouvidos a falsos profetas, porque eu já determinei o processo, já determinei o fim do processo e já determinei a bênção depois do processo. Então, enquanto você estiver passando, não dê ouvido a pessoas que não vêm de mim. Aleluia. E passando pelo processo, depois que você passar por todo o processo que você está passando, então me invocareis e eu irei. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Porque tem crente que quer abandonar tudo porque Deus está calado. Até no silêncio, se você estiver quietinho, Deus fala com você. Se Deus está calado, espera. Porque Jó, ele faz 70 e poucas perguntas a Deus. Na verdade não, ele faz 16 perguntas a Deus, e Deus responde ele com 70 e poucas perguntas. Glória. Ele está esperando a resposta, aí Deus responde ele com pergunta, porque retrucou a Deus. Então não retruca não. Quando Deus estiver calado, fica quieto, escuta, até o silêncio, até o silêncio. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Repete assim comigo: com todo o vosso coração. Glória a Deus, aleluia. Com todo o vosso coração. É para buscar a Deus como mesmo? É, com a metade só do coração? É, com todo, né? Glória a Deus, aleluia. Tem gente que vem pro culto
só cumprir tabela, cumprir horário. Vou pro culto porque é domingo. Vou lá olhar pro irmão Jó, tá bonito? Vou lá olhar pro irmão Jó. Depois eu vou para casa. Tem uma frase que o pastor Eliseu Rodrigues, grande homem de Deus, fala muito, que o povo diz assim: canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Tem gente que faz assim. Mas Deus está dizendo aqui o povo de Israel, e eu aplico a igreja nesta noite: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Você tem que se doar por inteiro. A sua adoração tem que ser com o coração inteiro. O seu louvor tem que ser por inteiro. O momento que você separa para ler a palavra, você tem que colocar o seu coração por inteiro. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Abraão, ele buscava Deus, sim ou não? Abraão era um homem justo, sim ou não? Mas um dia Deus pede algo. Eu acredito, visão minha, eu acredito que Deus pede todo o coração de Abraão. Isaac, filho da promessa. Porque eu, como pai, eu acredito que Deus pede todo o seu coração. E o que é que Abraão ele faz? Abraão diz: ó, meu filho Isaac, a gente vai ali no monte, a gente vai prestar sacrifício, vai levantar o holocausto. Lá no capítulo 22 de Gênesis. Aí Isaac olha para Abraão e diz: a gente já tem lenha, a gente já tem o cutelo, a gente já tem as pedras para o altar, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu imagino Abraão com o coração na mão, dizendo: Deus proverá o cordeiro. Eu imagino Abraão subindo o monte, preparando ali o altar, com o coração aflito, colocando a lenha, colocando a madeira. Olha para Isaac: vem cá, meu filho. A Bíblia diz que ele amarra o menino. Imagine o pai, Abraão, amarrando seu próprio filho, colocando em cima do altar. E quando estava com o cutelo para fazer o sacrifício, um anjo apareceu: não estenda a tua mão sobre o menino, porque tu fez aquilo que Deus te pediu. Tu não me negastes o teu filho, tu não me negastes o teu coração, tu me destes o coração por inteiro. Olha ali agora, olha ali o cordeiro, o carneiro que Deus proveu. Porque Abraão buscou a Deus de todo o coração. Deus livrou ele da sua maior dor, da sua maior perda. Busque a Deus com todo o seu coração, e Deus proverá bênçãos na sua vida. Não é um meio, não é um terço, não é um quarto do seu coração, é Ele por completo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Agora tem um homem em uma cidade pecaminosa, lá em Gênesis 18. Aleluia! Tem um homem numa cidade pecaminosa. Era podre a cidade, podre. Tudo que não presta tinha ali. Este homem tinha por nome Ló, parente de Abraão, sobrinho para Cesar. Aí Deus aparece a Abraão em Gênesis 18 e diz: olha, eu vou destruir aquela cidade, eu vou destruir toda aquela cidade. Aí eu imagino Abraão na sua cabeça: mas o meu sobrinho está lá, Ló está lá com a sua família. A Bíblia diz que o homem é um homem justo, em meio aos seus erros, em meio aos seus defeitos. Ló era um homem justo, era um homem que buscava. Agora Deus está dialogando com Abraão e dizendo: eu vou lá e vou destruir. Aí Abraão começa: eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou pobre, eu sei que eu não devo nem levantar a voz, mas se tiver 50 justos lá, se tiver 50 pessoas na cidade e 5 justos, o que você vai fazer?
pelo amor dos 5 eu não destruirei. Aleluia. Aí Abraão continua: e se tiver 30, se tiver 5, se tiver 2, se tiver apenas um só justo lá, o que o Senhor vai fazer? Por conta desse um justo que está lá me buscando, que está me servindo, que está me adorando, que está me buscando, eu não vou destruir. Mas aí, ao decorrer da história, nós vemos que 2 anjos vão tirar a família de Ló de lá. Os homens chegam na casa de Ló, dizendo: vamos embora que Deus vai destruir tudo. Aí, por conta da podridão, por conta do escárnio, por conta daquela coisa horrível daquela cidade, bateu os homens, porque os anjos eram formosos e os homens queriam ter relação com os anjos. Aí os anjos manifestam o seu poder, cega todo mundo e sai tirando a família de Ló de lá. Aí a mulher de Ló, por desobediência, assim como o povo de Israel, olha para trás, que era uma ordem para não fazer, olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Tá bom, irmão, mas o que é que isso tem a ver? Qual é a sua aplicação nessa palavra? Nós vemos que tem um justo em uma cidade de podridão. Nós vemos que tem um homem que busca a Deus em uma cidade perversa. Nós vemos um homem intercedendo por Ló diante de Deus. Sim, João, mas e daí? O que é que tem a ver? Eu não estou entendendo o que você está querendo falar. Nós temos um povo dentro de uma terra de podridão, dentro de um tempo perverso, dentro de um tempo que pai mata filho, filho mata pai, é a família se voltando contra os filhos, pai se voltando contra os filhos, o amor de muitos esfriando, é o homossexualismo, o transgenerismo, eu sei lá, é tanta coisa ruim que não tem nem nome. Mas tem um. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino Deus sentado no trono dizendo: vou consumir essa terra com fogo. Porque Deus é amor, mas Ele é justo. Fogo consumidor, juiz. Eu imagino Deus olhando do céu irado, com tanta podridão que há no mundo, que há na terra nos dias de hoje. Eu imagino Deus dizendo: eu vou descer lá e vou consumir tudo. Mas lá em Romanos capítulo 8 vai dizer que tem um que intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis. É um povo chamado igreja, dentro de um mundo perverso, de podridão, de maldade, mas tem um que habita na igreja, que intercede com gemidos inexprimíveis. Mas tem 2 anjos que vai tirar Ló de lá. Mas tem a ira de Deus que desce sobre Sodoma e Gomorra. E a ira de Deus vai descer sobre essa terra. Mas por conta daquele que intercede com nós com gemidos inexprimíveis, aquele homem que foi crucificado no madeiro, que teve as suas mãos e pés pregados na cruz do Calvário, por aquele que fazemos memória esta noite, tomando o suco que representa o seu sangue, comendo o pão que representa a sua carne, ele voltará para tirar a sua igreja da ira vindoura. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para você ir, você tem que buscar. Você não vai a um lugar se você não tem o intuito de buscar. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós hoje podemos descansar, porque teve um que não veio fazer a sua própria vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Glória a Deus, aleluia. E para encerrar, a profecia se cumpre. O povo sai da Babilônia, começa a restaurar Jerusalém, começa a restaurar o templo, e a presença de Deus de novo é sentida.
dia você era um templo vazio, que só havia pedra sobre pedra. Um dia eu fui um templo que só restava pedra sobre pedra. Mas Deus, Ele quebra as correntes, despedaça as lanças, nos livra do cativeiro que nós mesmos procurávamos anos atrás. E agora Ele diz: eu vou fazer um templo novo, eu vou montar um templo novo, e a minha presença será sentida. Jesus, Ele olha e diz: em 3 dias eu derrubarei esse templo, destruirei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Jesus, Ele reconstrui o seu próprio corpo, o seu próprio templo, para que todo aquele que está cansado e oprimido vá até Ele e sinta a sua presença. Cristo, Ele morre na cruz do Calvário para tirar a separação de Deus com os homens, entre Deus e os homens. Agradeça a Deus pelo cativeiro que Deus deu, pela vida pecaminosa que vivíamos. Hoje somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Mas vivíamos na prática do pecado. E Deus nos lavou. Jesus, com a sua morte na cruz, nos lavou com o seu sangue, nos pôs vestes brancas, vestes de linho fino, para que pudéssemos ceiar com Ele nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Exaltado, glorificado seja o santo nome do nosso Deus. Ele é digno de honra, de glória e de majestade. Glória a Deus. Glória. Quero dizer ao Senhor, meu Rei, muito obrigado, meu Senhor, meu Rei, por tudo de bom que vós faz, pelo lindo julgamento que me deste. Obrigado, Senhor. E vamos ficar de pé para ler a palavra, para encerrar a nossa oração. Fala do livramento, né? 1 Coríntios 11:23.